Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o coordenador Marcos Alves, da Escola Municipal de Educação Básica Rui Palmeira. Eu quero dizer que é um imenso prazer estar com vocês e nós vamos falar um pouco aqui sobre as orientações necessárias para as aulas remotas. Esse nosso primeiro encontro virtual de forma assíncrona, né? Na verdade, esse vídeo está sendo gravado para vocês nesse momento e vocês poderão, na verdade, assistir em diversos outros momentos. Então, é importante que vocês percebam isso e possam também usar essas ferramentas. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as orientações a respeito das aulas remotas. Então, eu tenho algumas diretrizes e alguns direcionamentos para poder passar para vocês. Então, eu quero muito que vocês vejam bem, prestem atenção em todas as informações que eu vou estar passando aqui, que vocês possam perceber todas as informações necessárias, compreender e colocar também as dificuldades aqui no nosso fórum, que vai ser muito importante, tá certo? Então, nós vamos ter esse fórum de participação através de toda a videoaula gravada, de toda a reunião assíncrona, que é esse momento que nós estamos tendo agora, vocês vão poder colocar suas dúvidas, seus questionamentos ali de forma ordenada, a partir das discussões necessárias. Eu vou estar lendo junto com a coordenação pedagógica para que a gente possa sempre discutir algumas coisas muito importantes e interessantes para nós, tá certo? Então, é dizer que estamos disponíveis para vocês em qualquer um desses momentos. Então, vocês estão vendo aí na nossa tela nosso Instagram, né? Na verdade, perdão, eu engasgo aqui, e o nosso Facebook, né? Então, vocês acompanham aí nas nossas redes sociais enquanto professor. Não deixe de acessar as nossas redes sociais. Vocês podem também estar compartilhando, contribuindo com o compartilhamento de informações, algumas coisas que nós vamos falar ao decorrer dessa reunião. Bom, então vamos ao que interessa, que é falar a respeito das nossas orientações sobre as aulas remotas, isso mesmo. Nesse momento eu quero falar para vocês sobre algumas coisas. Nós já tivemos nossa formação, algumas orientações iniciais, mas eu sei que algumas angústias e algumas dificuldades elas ainda persistem. E é a partir disso que eu quero trazer para vocês algumas orientações, visto que nós temos alguns encontros que vai acontecer, mas vocês vão ter disponível esse vídeo para assistir, para tirar dúvidas, para que vocês possam estar trazendo aí as suas principais dificuldades, tá certo? E também para que a gente possa estar discutindo algumas coisas importantes. Então, esse primeiro vídeo, ele traz especificamente sobre essa questão das orientações iniciais sobre as aulas remotas. E no decorrer do tempo, nas nossas reuniões síncronas, né, ao vivo, no mesmo instante, onde nós estaremos reunidos, vocês aí na casa de vocês, a gente aqui na nossa casa, para a gente alinhar algumas coisas, ou nos momentos assíncronos, algumas orientações que a gente quer estar repassando para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só, primeiro sobre o currículo prioritário. Então, nos grupos, tá certo? Dos laboratórios, é importante que nós temos o grupo geral e nós temos os grupos dos laboratórios. Os coordenadores vão estar enviando para vocês algumas informações necessárias, ok? Nesse caso específico, vamos falar agora sobre o currículo prioritário. Foi organizado para que cada grupo construísse, então, os currículos prioritários de cada componente curricular, né? E que vocês, de cada ano também, a gente pudesse construir, então, o nosso currículo prioritário. A partir disso, a partir dessa construção, agora a gente precisa trazer acerca algumas reflexões acerca do currículo prioritário, analisar, observar. Então, nós temos até a primeira quinzena deste mês para observar especificamente o currículo prioritário e para que a gente possa perceber aí algumas possíveis alterações, algumas possíveis mudanças que a gente possa estar fazendo. Então, aquilo que vocês construíram, tá certo? Aquilo que vocês construíram do currículo prioritário, a gente vai estar organizando, montando, disponibilizando também uma plataforma que a gente vai estar conversando aqui, para que vocês possam estar analisando e dando o feedback final e a gente possa estar assim com o nosso currículo prioritário finalizado. É válido salientar que vocês já construíram, já tem eles em mão, mas a gente precisa agora, como eu posso dizer, a gente precisa socializar esse currículo para que todos possam ter acesso e que a gente possa fazer os ajustes finais e assim deliberar a respeito do currículo que vocês já estão usando, tá bom? Então, só voltando um pouco nisso, os coordenadores vão estar mandando um e-mail, vocês vão estar enviando
o material que produziram, que adaptaram, para que a gente possa, então, estar finalizando essa parte técnica e para que a gente possa, então, socializar o que vocês produziram e, consequentemente, para que a gente possa, então, finalizar esse processo, tá bom? Eles vão estar mandando um e-mail para vocês. Eu vou falar um pouco rápido aqui sobre os laboratórios de aprendizagem. Esse específico eu vou falar do regular. Mais na frente eu vou falar do laboratório, dos laboratórios da educação dos jovens e adultos, porque eles precisaram ter uma mudança, né? Então precisaram ter algumas alterações necessárias para que a gente possa aí observar especificamente o público da noite. Houve alterações que são contundentes, de fato, alterações que vieram a modificar a estrutura dos laboratórios e até a construção dele, infelizmente, mas para adaptar tanto ao público de professores que nós temos no turno noturno da educação de jovens e adultos e para facilitar também esse trabalho. Foge um pouco do padrão do regular, porém adaptável a esse grupo da educação de jovens e adultos e também ao trabalho do docente. A gente trabalha para que o docente ele tenha uma desenvoltura melhor e para isso a gente tem que amenizar a carga de trabalho e, consequentemente, buscar caminhos alternativos para que isso possa acontecer, tá certo? Então vamos compreender um pouco sobre a organização dos laboratórios do regular. Então nós temos aí no ensino regular o laboratório de língua portuguesa Clube do Livro, que é composto pelo componente curricular de língua portuguesa, isso também é a mesma coisa da educação de jovens e adultos. Nós temos o laboratório de matemática, que também está condizente com o laboratório da educação de jovens e adultos, que contempla aí especificamente o componente curricular de matemática. Temos o laboratório, daqui para frente há uma alteração na educação de jovens e adultos, porém, no regular está bem tranquilo. Nós temos o desenvolvimento de ideias inovadoras, ciências e ensino religioso. Então, esse laboratório, né, português e matemática vão trabalhar as proficiências, cada um vai trabalhar as proficiências necessárias, só que ideias inovadoras, desenvolvimento de ideias inovadoras, traz uma proposta interdisciplinar. Então, as disciplinas, componentes curriculares, eles vão estar dialogando em certos momentos, trazendo algumas construções e alguns diálogos importantes na construção do seu laboratório. Óbvio que sem deixar de lado a busca, né, pelas habilidades prioritárias que foram elegidas por vocês para que possa ser trabalhado durante esse ano letivo, no caso da educação de jovens e adultos do período letivo, certo? O Laboratório de Iniciativas Sociais Comunitárias contempla a área de ciências humanas, história e geografia, também com a pauta interdisciplinar, buscando também trabalhar as habilidades prioritárias desse laboratório, tá certo? Na verdade, dos componentes curriculares que compõem este laboratório, neste caso específico, história e geografia. Então, é necessário que a gente observe essas questões para que a gente dialogue com o professor de história, dialogue com o professor de geografia, e eles possam construir pontes e também caminhos importantes para essa questão específica. E, por último, nós temos o laboratório de atividades lúdicas e comunicação. Este laboratório, a gente trouxe aqui comunicação porque a gente trouxe para esse laboratório a disciplina de língua inglesa. Então, nós ficamos de fato especificamente com a área de linguagens, tanto no laboratório de língua portuguesa, quanto no laboratório de atividades lúdicas e comunicação, que é composto pelos componentes de arte, educação física e língua inglesa. Ambos fazem parte, né? Ambos os componentes fazem parte, por mais que seja redundante, mas eles fazem parte do laboratório de atividades lúdicas e comunicação. Todavia, a área, certo, é de linguagem, a área de conhecimento é de linguagem. Então, também numa proposta interdisciplinar, todavia, deve-se buscar trabalhar o alcance, que os alunos alcancem e desenvolvam as habilidades prioritárias elegidas pelos professores e também retificada pela coordenação pedagógica, pela equipe técnica. Então, isso é importante, tá bom? Então, essa é a composição do laboratório. A alteração da educação de jovens e adultos está no desenvolvimento de ideias inovadoras, iniciativas sociais comunitárias e atividades lúdicas, né? Tá diferenciado, que eu vou mandar no grupo para que vocês compreendam, tá certo? Bom, então vamos lá. Os professores responsáveis pela elaboração dos roteiros. Isso é importante, gente. É sempre importante que os professores, eles dialoguem e tragam essa elaboração dos roteiros. E principalmente fique atento aos prazos,
a construção do roteiro. Então, assim, eu tenho me surpreendido, ou não, talvez, mas eu tenho visto muitos roteiros bons em relação aos que foram produzidos da primeira e da segunda quinzena. E já estamos recebendo da terceira quinzena, agora na gravação deste vídeo. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é ainda que vocês busquem trabalhar os seus roteiros usando o livro, usando outros materiais, inclusive a internet, mas não deixe de referenciar. E também não traga algo totalmente engessado. Lembra que o teu público é um público diferente. Ele tem algumas demandas que você precisa conhecer. Óbvio que ainda nós vamos conhecer a partir das correções das primeiras quinzenas. Porém, é importante que você, enquanto professor, pense em adaptar os materiais, principalmente aqueles que já acompanham o nosso público há um bom tempo, tá certo? Então, no laboratório de língua portuguesa, nos sextos anos, está a professora Camila Barros e Barbosa, desculpa, e a Eliane Barros, né, do sexto ano. Já no sétimo, nós temos Creuza e Edivânia. Então, por exemplo, no sétimo ano, Creuza e Edivânia são as responsáveis pela elaboração do roteiro, mesmo que nessa quinzena seja Creuza, mas a Edivânia deve analisar, deve dar o feedback, até porque ela vai trabalhar com os seus alunos. A mesma coisa no oitavo ano, que ficou Jaciara, Marta e José Roberto. Então, esses três também vão estar se organizando para construir os roteiros. E no nono ano, no Laboratório de Língua Portuguesa e Clube do Livro, José Carlos e Zelino. Nós vamos precisar de uma reunião online, mas também de análise do nosso material em relação aos materiais dos livros, dos livros literários. Alguns já estão na escola, outros têm na biblioteca, para que os professores possam, de alguma forma, também estar utilizando dentro desse laboratório, porque ele também compõe um clube do livro, e desenvolvendo também a prática de leitura com os seus alunos, principalmente motivando-os a ler, buscando que eles tragam esse gosto pela leitura de alguma forma. E a gente sabe que o trabalhar a leitura é muito importante dentro do componente curricular da língua portuguesa. Bom, o laboratório de matemática foi organizado da seguinte forma: nós temos a Cilane Alves e o Marcos Bandeira com os sextos anos. Então, esses dois professores estão responsáveis pela elaboração do roteiro dos sextos anos. Já do sétimo ano, nós temos Reinaldo Martins e Jonas Brito. Esses dois professores, eles precisam sentar, dialogar, conversar e construir os roteiros dos sextos anos, sempre buscando compreender a nossa realidade. Tá bom? Dos oitavos anos ficou a professora Cláudia Maria e o professor Rafael Cabral. Estes professores estão responsáveis por elaborar os roteiros dos oitavos anos. Já o professor Marcelo Wagner e Elton, professores dos nonos anos, devem elaborar, estão responsáveis pela elaboração dos roteiros do nono ano. Então, isso é muito importante e necessário, tá certo? Veja bem, gente, olha só. Já nós temos os professores do Laboratório de Iniciativas Sociais Comunitárias, responsáveis pelo sexto ano, a professora Iris, tá certo? E Neuma. Eu vou explicar. Iris ficou com componente de História e de Geografia também. Ela vai estar a par de tudo isso quando assistir essa gravação, tá certo? Então, Iris com História e Neuma com Geografia. Nesse laboratório é diferente dos dois anteriores, porque ele é composto pelos componentes curriculares de História e de Geografia. Com isso, as duas professoras vão construir de forma interdisciplinar, porém sem deixar de lado a discussão a respeito das habilidades prioritárias elegidas, elencadas por vocês, professores. Então, no sexto ano, História ficou a professora Iris, então ela vai produzir lá o estudo de História e a atividade de História da quinzena. Já a Geografia ficou a professora Nilma Gomes, no sexto ano. Bom, já no sétimo ano ficou a professora Jaqueline Gomes com História e o professor Gregory Rocha com Geografia. No oitavo ano ficou o professor Diego com História e Gregory e Nilma vão trabalhar o roteiro de Geografia. Esses dois professores, porque eles têm sexto, sétimo e oitavo ano, certo? E aí a gente vai ver essa construção. Uma quinzena pode ser o Gregory, outra pode ser a Nilma. Todavia, deve ser conversado para que haja uma linha, né, cronológica e que busque trabalhar esses conteúdos, tá certo? Então, isso é importante. Pode-se também fazer um acordo, professor Gregory, por exemplo, Nilma, eu fico com o oitavo, você fica com o sexto e sétimo, desde que avise a coordenação para que a gente possa saber de quem nós vamos cobrar essa produção desse roteiro, tá certo? Já o nono ano ficou o professor Leonardo e a professora
Rosane. Esses professores ficaram responsáveis, tanto Léo como por História e Rosane como com Geografia, tá certo? Então, basicamente isso. Já no laboratório Desenvolvimento de Ideias Inovadoras, nós temos no sexto ano a professora Rosilene, com Ciências, e a professora Cícera Maria, com Ensino Religioso. Lembrando que esse laboratório traz ciências, componentes curriculares de ciência e ensino religioso, que também vão trabalhar em interdisciplinaridade, focando nas habilidades prioritárias de cada componente curricular. No sétimo ano ficou a professora Cristiane Batista e a professora Cícera Maria. Então, Cícera ficou com sexto e sétimo ano, com ensino religioso. O professor Juscelino, ele ficou com oitavo e nono, ensino religioso. No oitavo ficou o professor Douglas e no nono, o professor Luiz Paulo, ambos com ciências, tá certo? Então, essa é a produção do Laboratório de Ideias Inovadoras. Para finalizar a organização dos laboratórios, especificamente quem ficou com o quê, vamos agora para o Laboratório de Atividades Lúdicas e Comunicação. Nesse laboratório de atividade lúdica que vocês podem estar observando aqui, tá certo? No sexto ano ficou com educação física, porque, deixa eu só voltar algo aqui. Esse laboratório de atividades lúdicas e comunicação, ele trata a respeito do componente de educação física, arte e língua inglesa, tá certo? Então, são três componentes que vão compor esse laboratório. No sexto ano, Larissa ficou com educação física, Quinô ficou com arte e Larissa ficou com língua inglesa, porque Larissa é a professora de língua inglesa e educação física dos sextos anos. Já os sétimos anos, ficou com o professor João, tá certo? A professora Quinô em arte, João em educação física, a professora Quinô em arte e Hilary com língua inglesa. Com os oitavos anos, a coordenação ela vai trabalhar especificamente a questão de educação física. Por quê? Porque nós estamos ainda em busca desse professor de educação física. Iris vai ficar com arte, e a imagem ela não está mostrando aqui, mas abaixo ficou a professora Adriana Mendes com a disciplina de língua inglesa. Tá certo? Então, esses professores são os responsáveis pela elaboração do roteiro do Laboratório de Atividades Lúdicas e Comunicação, cada um respectivamente pelos anos que está na imagem, com a questão da Adriana Mendes, que está no oitavo ano com língua inglesa. Ela está com o oitavo e nono ano, tá certo? Então é importante a gente colocar isso aqui. Eu vou só organizar a imagem para que vocês possam acompanhar, tá certo? Deixa eu só colocar ela aqui para que a gente possa visualizar essa questão do laboratório de iniciativas sociais do laboratório de atividades lúdicas e também comunicação. Deixa eu só colocar aqui para que a gente possa acompanhar. Pronto, eu já organizei aqui, corrigi a imagem, vou estar mostrando aí para vocês acompanhar, tá bom? Vocês vão ver aí na tela, só alguns instantes. Bom, gente, veja só. Vocês vão ver aí agora na tela a imagem, tá certo? Então, nós temos aí o quê? Nós temos o oitavo ano, vou fazer uma correção. No oitavo ano, a coordenação vai trabalhar a educação física. Iris vai trabalhar o componente curricular de arte, né? E Karen Roberta é a língua inglesa no oitavo ano. Adriana é lá no nono ano. Peço só perdão por esse erro, tá certo? No nono ano, a educação física ficou sob a responsabilidade do professor Joabes. Iris Gomes ficou com arte, tá certo? E a Adriana ficou com um componente curricular de língua inglesa. Então, observe que língua inglesa, em cada um dos anos, tem uma professora específica. Educação física, praticamente também um professor específico. E língua inglesa também, né? E arte, na verdade, fica dividida entre Quinô, sexto e sétimo ano, e a professora Iris, oitavo e nono ano, certo? Bom, gente, após isso é importante perceber uma coisa. Veja só, nós precisamos que os professores eles tragam eles possam trazer o material para correção,
tá certo? Eles possam pegar, na verdade, na escola o material para a correção dos laboratórios. Então, nós vamos entregar, por exemplo, para os professores do laboratório de atividades lúdicas, os laboratórios do sexto ano de atividade lúdica. E eu organizei aqui, para que vocês acompanhem, ok? Eu organizei aqui quem é que vai ficar responsável pela correção de cada laboratório. Óbvio que essa imagem eu vou estar colocando no grupo para que vocês entendam. Mas a título de exemplo, eu vou explicar do turno matutino, tá certo? Por exemplo, português e matemática é tranquilo. Como esses componentes curriculares tem um professor para cada 3 turmas, o que acontece? Esses professores vão corrigir os laboratórios das suas respectivas turmas. Por exemplo, Eliane Barros ensina o sexto A, B e C. Então, ela é responsável pela correção dos laboratórios de língua portuguesa e clube do livro do sexto ano A, B e C, das turmas que ela leciona. Creuza já ensina o sétimo A, B e C. Então, Creuza, professora de língua portuguesa, será responsável para corrigir as atividades do laboratório de língua portuguesa e clube do livros dos sétimos anos A, B e C, que são as turmas que ela leciona. Então, já aí já dá para perceber que cada professor de língua portuguesa e matemática também. Mesma coisa, por exemplo, o professor Rafael Cabral, ele é professor de matemática dos oitavos A, B e C. Então, o professor Rafael será o responsável por corrigir os roteiros do laboratório de matemática dos oitavos anos A, B e C, os quais ele leciona a disciplina, o componente curricular, na verdade, de matemática. Qual é a mudança? A mudança são nos outros laboratórios, que tem mais de um professor. Por isso que o trabalho deve ser interdisciplinar. Porque, assim, como tem 2 professores, não dá para a gente dividir o laboratório para 2 professores. Eita, metade de uma página vai para você e metade vai para outra. Não. Alguém vai ficar com algumas turmas e outro com outros. Então, por isso que tem que ter essa conversação para que o professor possa corrigir tanto as atividades do seu componente quanto do outro professor. E a partir da atribuição de notas, da discussão entre eles, uma reunião que eles podem estar fazendo, eles vão discutir quais alunos que têm maior dificuldades, quais que têm menos dificuldades e assim sucessivamente, tá certo? E como vai colocar as notas, eu vou mostrar para você. Veja só. Ah, vamos pegar aqui uma questão específica, tá certo? Do professor do Laboratório de Desenvolvimento de Ideias Inovadoras. Por exemplo, a professora Rosa, ela ensina o sexto ano A, B e C, o sétimo ano A e B. Porém, ela vai ficar responsável para corrigir os laboratórios do sexto A, B e C. E quem vai ficar responsável pelo sétimo A e B? A professora Cícera. A professora Cícera é quem vai corrigir esse laboratório. Então, ela vai corrigir tanto os assuntos de ensino religioso, as atividades, quanto de ciências. Por isso que ela tem que estar alinhada na hora de corrigir, né, pedir a Rosa as respostas, tudo isso. Por quê? Porque assim vai demorar muito se cada um for corrigir só a sua parte. O roteiro será dividido para cada professor corrigir especificamente seu material. Então, veja bem, gente, veja bem como isso é organizado. Cada professor vai ficar responsável, essa lista vai estar lá. Então, Rosa vai pontuar, de acordo com a participação, o desenvolvimento das habilidades e competências daquela turma de ciências e de ensino religioso do laboratório que ela é responsável, do sexto ano A, B e C. Ela vai atribuir nota, por isso tem que ter todo um critério, uma conversa com o professor, companheiro do laboratório e da turma, para que chegue a um denominador comum. E ela vai atribuir as notas dos roteiros. Tá certo? Inicialmente, nós vamos usar apenas as notas dos roteiros nessa modalidade remota. Quando a gente for para o modelo híbrido, aí sim a gente vai estar usando outros instrumentos também, mas por enquanto são esses instrumentos que nós vamos estar observando, tá certo? E eu vou mostrar para vocês o site, né, que eu criei, para que vocês tenham acesso especificamente ao preenchimento dessas notas, tá certo? Então vamos lá. Então nós temos aqui, por exemplo, a professora Larissa, ela ensina o sexto ano A, B e C e o sétimo ano A. Mas ela ficou só com essas 3 turmas para corrigir. Já o João ficou com uma das turmas dela. Então, tanto o João quanto ela, certo, vão estar trabalhando para que possam corrigir o material do laboratório, para que possam atribuir a nota e para que o outro professor tenha acesso a essas informações. E eu criei um espaço para que isso possa acontecer. Então, são dessas pessoas que eu vou cobrar especificamente quem ficou responsável pelo quê. Óbvio que quem tem mais turmas ficou responsável por mais turmas.
Então, isso é bem óbvio, né? Mas não foram por todas as turmas. Por exemplo, o professor de arte, ele tem 14 ou 15 turmas, mas ele vai corrigir das 14 ou 15 turmas? Não. Ele vai dividir com o pessoal de língua inglesa, com o pessoal de educação física. Então, como aqui embaixo está, né? Por exemplo, Iris, ela tem todas as turmas do turno matutino de arte, mas ela só vai corrigir do oitavo A, B, C e D e do nono A, B e C. Então, as outras turmas vão ser corrigidas pelo João e pela Larissa, e eles vão estar compartilhando essas notas e essas informações, tá certo? A mesma coisa acontece com o turno da tarde e com o turno da noite. O bom é que o turno da noite é assim, é um professor responsável por um único laboratório, tá certo? Então, aqui, ó, está a organização dos laboratórios da noite, já para vocês terem uma ideia. Ó, o laboratório de atividades lúdicas ficou arte e educação física. O laboratório de iniciativas sociais, que é a professora Sâmia, ficou história e língua inglesa. O laboratório de ciência, de ideias inovadoras ficou o professor Pedro com ciência e geografia. E os anos iniciais, que é a professora Adriana do primeiro ao terceiro e o professor Jades do quarto e quinto, ficam com todos os componentes curriculares em todos os laboratórios disponíveis, tá certo? E aí eles são os próprios professores responsáveis. Uma coisa importante é que foi aberta uma nova turma do nono período A e B, então a professora Ginelma e o professor Genizan ficaram todos à noite, porque eles tinham turmas à tarde. A professora Elisanilda também ficou com todas as turmas à noite. Eu vou mostrar aqui, tá certo? Bom, como será o processo de pontuação pelo Google Formulário? Eu quero mostrar para vocês como vai ser esse processo de pontuação, tá certo? Para que vocês possam visualizar. No grupo, na descrição do grupo, eu vou colocar um link para vocês. Esse link vai dar acesso a um documento onde tem o link de todas as turmas por turno. Então, vai ter um documento do turno, do vespertino e do matutino. Lá tem o link. Link para colocar nota da quinzena. Link para observar as notas colocadas da quinzena. Então, vamos supor, eu e Maria. Eu sou responsável pelo sexto A, no laboratório por ciências, e Maria por ensino religioso. Eu fiquei com a turma sétimo A. Maria ficou com sétimo B. Eu vou colocar as notas, depois de conversar com Maria, observar como é a correção de ciência de ensino religioso no formulário, e eu vou ter acesso a colocar a nota. Maria vai apenas olhar a nota que foi colocada. Observar. Então, vão ter dois links que eu vou estar mostrando para vocês. Quando vocês clicarem nesse link, vai abrir um documento, tá certo? E esse documento, vocês vão. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Nesse documento, vocês vão estar acessando o link para colocar as notas, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz esse processo. Deixa eu só colocar aqui para que vocês possam observar, ok? Bom, vai aparecer aí na tela de vocês. Veja só. Vou até aumentar para vocês verem. Ó. Então tá aqui o link do matutino. Então o professor, ele é professor responsável pelo sexto ano D. Esse aqui é o vespertino, perdão, pessoal. Tá aqui matutino, eu vou corrigir, tá certo, mas é vespertino, que são as turmas do turno vespertino. Então aqui estão os links para atribuição das notas. Se vocês observarem, deixa eu só aumentar aqui um pouco. Então o professor vai, quando acessar o link lá no YouTube, no grupo, ou no grupo ou no Google Sala de Aula, ele vai clicar no link para inserir a nota. Vou mostrar a vocês como é que faz isso, tá certo? Então, ó, vou clicar aqui, vamos supor que eu seja o professor. Eu cliquei no link. Aqui, ó. Primeiro bimestre são 5 quinzenas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Qual é a quinzena? Primeira quinzena. Qual é o laboratório? Língua Portuguesa e Clube do Livro. E o nome do professor. Eu ia colocar também um componente que o professor está respondendo, mas isso vai dificultar um pouco. Então, pelo laboratório, eu sei que é língua portuguesa, mas vamos colocar aqui o laboratório de desenvolvimento de ideias inovadoras. Para o regular, é ciência e ensino religioso. E vamos colocar o nome do professor aqui, ó. Antônio, só suponhamos que seja o meu nome. Coloque, eu vou pedir a todos que preencham com caixa alta, tá certo?
Alves da Silva. Então, coloquei o meu nome. E agora aqui, ó, tem um aluno, o número do aluno, certo? E o nome completo do aluno. E a nota vai de 0 a 10. No celular, só é arrastar para o lado, tá certo? Para ver o restante da nota. Ó, já no computador só é vir para aqui um pouco. Então, aqui, ó, por exemplo, vou fazer o preenchimento desse, ó, depois eu vou deletar. Então, aqui nesse caso, esse caso aqui, deixa eu só puxar para aqui para mostrar a vocês um componente, tá vendo? Olha só. Aqui eu vou colocar, por exemplo, não participou o número 1, o número 2 participou, então eu acredito que foi 7, né, na nota específica, tá certo? Ele tirou um 7 porque ele acertou todas as questões. Como a nota é do laboratório, tá certo? Ah, deixa eu só dizer aqui. Aqui eu vou colocar o componente. Depois da nossa discussão, que vocês assistiram o vídeo, eu acho interessante mesmo colocar o componente, porque o professor vai preencher o componente de ciências, porque ele acertou uma boa parte, compreendeu tudo, então foi 7, mas o de ensino religioso não foi bem. Então, eu acho interessante realmente colocar os componentes curriculares para que possa ser preenchido de forma individual. Tá certo? Eu vou ver uma forma só de colocar os dois componentes aqui. Mas vai ser basicamente isso. Então, vai 7. Ah, o outro aqui tirou 6. Tirou 8 aqui. Vamos colocar 7. 7. Todo mundo tirando 7, tirando 8. Ninguém tirou 10. Então, eu vou marcando os itens aqui, ó. Tirou 6, 7. Eu vou olhando os números de cada um, corrigindo os roteiros e colocando, ah, mas esse daqui não participou. Esse daqui participou, mas tirou um 4, um 3. Esse já tirou um 4, um 7. Estou preenchendo todos eles, ó. Esse daqui não participou. Esse daqui, deixa eu ver se esse não participou mesmo. Deixa eu só diminuir aqui, tá, gente? Preenchendo todos, tem que ser preenchidos, todos tem que ser marcado, participou ou não, tá? Marcos, e se ele participar depois? Aí a gente vai ter na recuperação essas notas, tá? Não participou? Só preencher aqui, preencher a título de exemplo. Pronto, terminou de preencher tudo, vai aparecer. Ó, antes de preencher tudo, você viu que tinha uma mensagem aqui dizendo que precisava preencher tudo. Preencheu tudo, você vai enviar. Ó, enviou. Tá certo? Ah, mas tem dois componentes. Aí você envia do outro componente já, tá certo? Então veja só. Aí, o que é que a gente vai ver aqui? Deixa eu só clicar no link novamente, abrir o arquivo para vocês verem. Então, eu preenchi do sexto ano D. O que é que eu vou fazer? Eu, como professor, posso acompanhar as notas desse aluno de todas as quinzenas? Posso. Então, sexto ano D está aqui o link. Se eu clicar no link, vai abrir uma planilha. E essa planilha eu não posso editá-la. Vou até dar uma olhadinha se tá para não editar, somente ver, tá aqui, ó. E tá aqui, ó, no link. Tá aqui o link. Então, aqui, ó. Veja só, Laboratório de Desenvolvimento de Ideia Inovadora. Quem foi o professor que preencheu? Antônio Marcos. Adriele não participou. Essa participou. Participou. Tá vendo? Ó, cada aluno, você vai olhando, não participou, a nota de cada um. E aqui vai ficar o dia, a quinzena qual foi, desse laboratório. Tudo vai ficar em uma planilha só, do sexto ano. Depois, o professor pode filtrar, né? Como, Marcos? Ele pode filtrar. Se ele clicar aqui, ó, ele pode colocar de A a Z, tá certo? E ele pode filtrar também. Ó, filtrei aqui. E quando eu filtro, eu posso classificar de A a Z. Aí, quando eu classifico de A a Z, já vai pelo laboratório. Ah, mas eu posso classificar também. Eu posso classificar aqui, ó, filtrar por quinzena, certo? Posso filtrar aqui, ó, por laboratório, se eu quiser, e por quinzena. O professor pode fazer isso, é clicar aqui no Word, online mesmo, clicar, né, colocar o filtro e clicar aqui, tá certo? Para que ele possa colocar. Ah, você só pode ver, tá vendo? Ninguém vai poder editar isso, só eu. O professor pode baixar a planilha depois,
Marcos, pode fazer pelo celular isso aqui? Pode sim fazer pelo celular. É a mesma coisa que está aqui, a diferença é que a tela é menor. Então, vocês viram como é fácil atribuir a nota? É muito tranquilo, tá certo? Muito tranquilo mesmo, vocês vão poder fazer. Eu vou fazer um arquivo teste para que todo mundo possa colocar a nota e verificar. Vai ser um arquivo teste único para que todos possam fazer isso. Mas é basicamente isso. Abriu, escolheu a quinzena, escolheu o laboratório. Eu vou acrescentar em todos o componente curricular. Pronto. Depois disso, o que é que vai acontecer? Você vai poder atribuir a nota de cada um dos componentes, tá certo? E colocar todas essas informações. Muito cuidado com todos, tá certo? Não espalhar esse link, vai ficar só para os professores. E cuidado para não errar, não fazer errado. Então, se organize antes para fazer esse procedimento, tá certo? Simples e fácil, vocês vão poder assistir esse vídeo e voltar para ver como é que faz, tá bom? Para que não fique tão, para que não fique tão longo o vídeo, eu vou estar prosseguindo e vocês vão poder depois assistir, tá certo? Então, através do Google Formulário, vocês vão colocar a pontuação. São 5 quinzenas, então nós vamos atribuir de 0 a 10 em todas as quinzenas. E depois a gente faz uma média de 5, né? Então, soma tudo e divide por 5, você vai ter a média de 0 a 10. Por enquanto que nós temos apenas o material de forma remoto, né? Isso quando for no híbrido, a gente vai ter outros instrumentos para colocar também. Dentro do próprio remoto, o professor também pode trazer outros instrumentos para atribuir a nota. Então, ele pode ter feito a atividade, pedir um vídeo, pedir uma redação, pedir algo desse tipo. Pode ser feito isso também, tá? Bom, então, aqui a gente viu como é que a gente vai fazer isso. Uma coisa importante que eu fiz, deixa eu até aumentar a tela para vocês verem, tá? Foi organizar o tempo e o espaço para que vocês possam trabalhar com os alunos sem sofrer tanto. Então, eu dividi por componente curricular, vocês vão ter 2 dias por componente para atender todos os alunos. Então, por exemplo, na segunda vai ser o laboratório de matemática e língua portuguesa. Então, em todos os grupos, os professores de matemática, de 8h30 às 10 horas, de turno matutino, vai estar o laboratório de matemática em todos os grupos. Ah, Marcos, eu sou professor de 3 grupos, eu vou trabalhar nos 3 grupos, vou. Se for para soltar um áudio, eu vou soltar nesse horário, pedir para eles colocar as dúvidas nesse horário, tudo mais, tá certo? Nesse horário, nesse dia, toda segunda de 10 em 10, né? Terminou 10 horas, 10 e 10 o professor de língua portuguesa vai entrar no grupo e vai colocar um áudio dizendo, pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade, ele vai dizer, gente, olha, preparei esse vídeo, gostaria que vocês assistissem, e quando assistissem, colocar suas dúvidas aqui. Ou o próprio professor gravou um vídeo, colocou o link no grupo, explicando, e depois os alunos podem colocar suas dúvidas. Ou os próprios alunos, manda aí, quem tem dúvida? Eu. Então, fulano, diga qual é a sua dúvida. Ele grava um áudio, explica a dúvida, o professor tira uma foto do roteiro, explica ali para o aluno. E aí ele vai ter até 11h50 para estar fazendo isso. As terças são atividades lúdicas, iniciativas sociais, que o professor vai ter esse tempo disponível para estar atendendo os alunos nos grupos de WhatsApp. Outra coisa importante também, na quarta, vai ser o laboratório de matemática e língua portuguesa. Repete novamente, segunda e quarta, nos mesmos horários. Na quinta, ideias inovadoras e atividades lúdicas. E na sexta, ideias inovadoras e iniciativas sociais. Então, vai ter sempre dois encontros de cada laboratório, tá certo? A gente pode conversar? Pode conversar, mas é algo que já está organizado para que vocês possam fazer esse atendimento ao aluno. E aí, o turno vespertino, óbvio, gente, tudo isso que eu estou mandando aqui, eu vou estar jogando no grupo para vocês, tá certo? O vespertino é a mesma coisa, só muda o horário, tá certo? Inicialmente, e o segundo horário. Então, é basicamente a mesma coisa. E à noite, o turno da noite eu não coloquei aqui, mas o turno noturno vai ser da seguinte forma. Nós vamos fazer 2 encontros, né? Como o turno da noite é um turno que tem um público um pouco menor, então nós vamos fazer de 2 formas. Quais são essas 2 formas? Vai ter um primeiro encontro na entrega dos roteiros, que os professores mesmo decidiram, por sua conta própria, entregar os roteiros a esses alunos e tirar algumas dúvidas ali nesse entrega individual, respeitando todos os protocolos de segurança.
E na outra semana também vai ter esse mesmo encontro. Os professores só vão decidir se vão ser toda terça, toda quarta, no dia da entrega do roteiro e o outro dia na semana. Então vão ter 2 encontros presenciais. Mas nos grupos eles também vão estar podendo seguir esse mesmo padrão. Como tem 5 professores das turmas, cada um fica um dia no grupo para atender os seus componentes curriculares. Já em relação aos professores dos anos iniciais também, eles podem escolher 2 dias, certo? Para estar fazendo esse processo também nos grupos. Então, aí o professor, junto com o professor, com a coordenação da EJA, Isabel, Elisângela e Ângela, e Maria José, vão estar organizando isso especificamente para esse grupo, tá certo? Então, é basicamente esses encontros que vão ter por semana, toda semana, para que vocês possam ter aí, então, a, essa construção junto aos alunos, tá certo? Então é importante que vocês entendam esse processo. Os encontros semanais não é aula virtual, não é aula online, é um atendimento no grupo, individual com o aluno que você vai disponibilizar esse momento, tá certo? Bom, vamos para outro ponto, para não ficar tão longo esse vídeo, que já está um pouco, mas vamos lá. Nós vamos usar o grupo de WhatsApp. Gente, mas cadê os grupos que ainda não colocaram? Nós estamos ainda pegando os contatos dos alunos. Eles estão entregando a primeira quinzena. Eu acho que essa semana eles entregam e estão sendo inseridos pelos coordenadores nos grupos. Que eu vou colocar para vocês também quem são os coordenadores responsáveis por cada ano para colaborar, acompanhar o grupo, colocar o aluno no grupo, pedir uma ajuda ao professor, essas coisas. Então, todo mundo vai estar adicionado aos grupos das turmas que ensina, não das que são responsáveis para corrigir, mas das que ensinam, tá certo? Então, todas as turmas que você ensina, você vai estar lá, porque o seu componente curricular precisa ser trabalhado em todas as turmas. Uma coisa é você estar tendo atendimento individual, outra coisa é corrigir os roteiros, tá bom? O Google Sala de Aula, nós temos a sala, nós vamos ter, certo? Está preparado, já pronto, a sala do sexto da manhã, de todos os sextos da manhã e todos os sextos da tarde. E assim com os outros anos, manhã, tarde. E à noite, uma sala só para o sexto e sétimo, uma sala só para o oitavo e nono e uma sala para os anos iniciais. Essa sala vai ter o quê, Marcos? Todos os alunos que têm acesso à internet e alguma habilidade do Google Class vai estar nessa sala, os professores também. Então, se eu puxei um vídeo lá no grupo, eu vou colocar no Google Sala de Aula. Por quê? Vai se tornar um ambiente de armazenamento do professor e também do aluno que tem essa habilidade. Nós não podemos privar. Marcos, como é que eu vou administrar tudo isso? Grupo, Google Class e sala de aula. Gente, vocês não vão dar aula pelo Google Class. Vocês vão só apenas colocar o link lá. Marcos, eu não sei. Calma, eu vou ensinar vocês e vou ajudar passo a passo. Então, tenha paciência porque eu vou estar do lado de vocês, tá certo? Então, vai ter o Google Sala de Aula para isso e o nosso Google Sala de Aula que eu coloco as informações para vocês acompanhar. É uma forma de armazenar as informações e ter mais um espaço para que esses alunos possam acompanhar. Uma outra coisa importante é o YouTube. Nós vamos usar o YouTube. Vai ter um YouTube chamado Conexão da Aprendizagem, onde esse primeiro vídeo vai ser postado posteriormente. Inicialmente vai estar no meu canal, porque ele precisa ser ativado ainda. Eu estou pegando as diretrizes do Google e do YouTube para que ele possa ser ativado. O canal, já fiz todo o processo. Estou aguardando 48 horas, 48 horas, 24 a 48 horas. Vão liberar e nesse horário da gravação hoje, dia 4 de abril, sei lá que horas são, hora dessa, mas deve ser 1 hora por aí, 1 hora e meia. Então, veja só, nesse processo, vamos ter esse canal. Para que esse canal, Marcos? Esse canal é para a produção, que os professores possam ter, né, algum material que ele colocou lá no Google Sala de Aula, a gente pode colocar no YouTube também, e é onde a gente pode organizar todo o material de uma forma cronológica, que possa ser acompanhado pelos professores. Então, dessa forma, a gente vai sim poder trabalhar essa questão específica dos vídeos e tudo mais. E eu vou propor também aos professores algumas ações daqui a pouco, tá certo? E o Facebook e o Instagram também vão ser uma extensão desse material produzido. Avisos, comunicados e também alguma questão que o professor possa querer fazer, uma live, algo desse tipo. Gente, falando sobre isso, nós vamos falar daqui a pouco sobre o canal, né? E esse canal vai ser um suporte para o Instagram e para o Google Sala de Aula e, consequentemente, para o WhatsApp, que é o canal Conexão da Aprendizagem. É um canal no YouTube, onde a gente vai colocar todo o material que vai ser produzido autoral pelos professores nesse canal. Então, vamos fazer uma live no Instagram. Então, vai ser armazenado no Instagram. Eu vou salvar e vou colocar também no YouTube para que o pessoal tenha acesso, tá certo?
Então vai estar também no canal no YouTube. Qual é o meu pedido para vocês? Eu sei que a maioria tem um pouco de receio, dificuldade, mas eu já vou pedir que vocês já pensem e montem o seu material de uma aula como vocês dão. E a gente vai marcando e agendando. Por exemplo, toda quinzena eu vou precisar que um professor de matemática, de português, cada componente marque um momento para a gente gravar. E eu auxilio vocês em tudo. A gente gravar uma aula 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos daquele conteúdo, apresentando um roteiro, o que é que tem que fazer. Então, eu já vou pedir a vocês que façam esse processo, porque a gente vai fazer essa gravação. Eu faço tudo para vocês. Eu edito, faço a gravação, a gente marca um momento, um horário, edito, coloco o link para vocês. Vocês vão ter o trabalho só de gravar, óbvio, preparar a sua aula e vai mandar no grupo esse link. Então, o canal Conexão da Aprendizagem da EMEB Rui Palmeira vai trabalhar esse procedimento. A gente organizar o nosso material e ter um material audiovisual para que os alunos possam também construir esses espaços de aprendizagem, tá certo? Então, ele vai ser muito importante, o nosso canal, espaço da aprendizagem. Vou mostrar para vocês agora, então vamos se organizando e aí já vou fazer uma agenda de quem vai querer fazer sua gravação. Prepara teu material que a gente já vai fazer isso. Organização dos calendários. Uma coisa importante antes disso é dizer assim, os nonos anos, a gente vai ter uma reunião essa semana, que eu vou estar agendando nos grupos, de português e matemática, e vão trabalhar um laboratório diferenciado, tá certo? Bom, então vamos para o calendário do bimestre. Então o calendário do bimestre é esse, certo? Ainda tem a necessidade de aprovação da GERE, mas é o que nós temos inicialmente. Ele começou dia 8 e encerra dia 14 de maio. São 5 quinzenas que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, para os anos regulares, esse é um quarto do ano letivo. Para a turma de educação de jovens e adultos, esse é um meio do ano letivo, ou seja, metade, tá bom? Então é importante a gente observar essas datas. Nós temos 4 sábados letivos, dia 20 e 27, dia 17 e 24, dia 20 e 27 de março e 17 e 24 de abril. Bom, o calendário das quinzenas, que eu vou colocar no grupo também para vocês, tá certo? Tá aí o calendário das datas das quinzenas e o dia que vocês têm que entregar o material para impressão. Então, assim, ó, o material da terceira quinzena vocês precisam enviar amanhã, segunda-feira, dia 5/4. Eu vou segurar até terça ou quarta, para quem não produziu, porque era até dia 2, né? Quem não lembra. Terça ou quarta para vocês enviar para a gente estar produzindo ele. E o material da quarta quinzena, dia 15. Por quê? Porque no dia 5, dia 21 agora de abril, a gente já vai entregar junto a terceira e a quarta quinzena, que a gente está no atraso da entrega das quinzenas para os alunos, tá certo? E aí vocês vão estar entregando esse material. Então tá aqui o das quinzenas, para vocês já analisarem, e eu peço aí que vocês vejam esses materiais, tá certo? Ou essas datas, e cumpram o prazo, por favor, para que a gente possa ter isso no nosso trabalho. Dependemos muito também da ação de vocês. Então tá aqui o calendário que eu vou mandar no grupo também, só para algumas coisas que eu quero enfatizar, né? A entrega dos roteiros da EJA dia 6, a entrega do roteiro na zona rural, segunda-feira, dia 5 de abril, a entrega dos roteiros na zona urbana, dia 7 na zona rural, dia também 19 e 30, dia 7, vai ter a reunião com os professores de matemática e língua portuguesa apenas dos nonos anos, dia 7, à noite, tá certo? Às 19 horas. No dia 8 vai ser reunião com o laboratório de geografia da gestão pedagógica e com a gestão também escolar, às 14 horas, e às 19h30 reunião de alinhamento com o laboratório de língua portuguesa, de todos os anos, né? No dia 9, sexta-feira, de matemática. E na outra semana, dia 14, com iniciativas sociais comunitárias, história e geografia, todas as turmas. Dia 15, alinhamento com as atividades lúdicas, né? E dia 16 de reunião com o pessoal de ideias inovadoras, certo? E aí nós temos, como eu disse para vocês, que vocês possam estar entregando os roteiros até o dia 5, né? Entrega dos roteiros da terceira quinzena para impressão até o dia 5 e até o dia 15 entrega da quarta quinzena, tá certo? Dia 27 a gente vai estar entregando para vocês, professores, o roteiro da primeira e da segunda quinzena, para vocês corrigirem, dia 27. E eu acredito que depois, em maio, a gente vai estar entregando também da terceira e da quarta quinzena para corrigir. Então a gente já vai pegar esse material para corrigir,
concomitantemente, conforme a gente for buscando os alunos, entregando aos professores. Então, dia 27 é o dia que vocês vão estar na escola pegando esse material para a correção. Tá certo? Vai ter mais algumas coisas agregadas ao calendário? Vai, então a gente vai sempre estar atualizando. Por isso que ele vai estar disponível sempre um link para que vocês possam abrir esse link e olhar o calendário. Tá certo? Se tem alguma data, alguma coisa, mas eu vou estar sempre mostrando alguma modificação ou alguma ação que precisa ser colocada nele no decorrer do curso. Tá certo, gente? Bom, então é isso. Quero agradecer muito a vocês pelo espaço que nós estamos tendo, o apoio de vocês, professores, da gestão da escola, agradecer sempre e dizer que estamos juntos. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é importante perceber o quanto nós estamos tendo êxito nas atividades, mesmo com todas as dificuldades, né? Então, eu vou pedindo a vocês que inscrevam-se no canal, tá certo? Que a gente possa de fato, trabalhar essas questões específicas de laboratório e que a gente possa ter isso. Então, vamos sempre conversar, gente. O que eu peço para vocês é que vocês não fiquem angustiados. Tudo com conversa se resolve. Marcos, estou pressionado demais, estou com muita dificuldade. Vamos sentar. Essa semana, até o final de semana, vocês vão estar sendo colocados nos grupos para a gente já começar a atividade. Os professores que têm alguma, já querem estar fazendo as gravações de algum material, já pode estar conversando comigo, tá certo? A gente já vai fazendo as agendas para ter essa questão específica, tá certo? E aí a gente vai fazendo todo esse processo para que a gente possa ter isso nas aulas remotas. Gente, quero agradecer muito, esse é o nosso primeiro vídeo em relação ao material e à atividade síncrona, assíncrona, na verdade, onde a gente vai estar discutindo e a gente vai ter reunião durante essa semana e a próxima semana com os laboratórios, com os professores, com a coordenação, e a gente vai conseguindo isso, se Deus quiser. Então, no seu horário que você vai estar assistindo esse vídeo, se for de manhã, bom dia, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite, se for de madrugada, boa madrugada. Deus abençoe a todos e estamos juntos.